Estamos de volta e o feriado prolongado está chegando, né? Hoje é quarta-feira, para muitas pessoas amanhã já é sexta. É quinta, mas já é sexta, porque sexta é feriado. Então, aproveitando este feriado prolongado, Felipe Vidal está conosco com sugestões para que você curta muito São Paulo, depois de atuar belíssimamente bem. Muito obrigado, Pamela Você Domingues. chega com dicas. Seja a gente bem-vindo. estava aqui treinando, ficou aquecendo Ficou para lindo. fazer bonito, né? Belíssimo trabalho. Esse talento. Nossa, a gente eles viu são só ótimos, talento né? aqui, eles são maravilhosos. Você também é ótimo. Seguinte, tem pessoas até que na quinta-feira já estão de folga, É né? verdade. Tem uma galera que juntou de quinta até segunda-feira, por isso que eu vim hoje para dar essas dicas para todos esses dias. A gente vai começar com uma exposição Conte sobre tudo. a Jovem Guarda, que neste ano faz 60 anos. Vamos lembrar que a Jovem Guarda teve ali o seu começo, o seu ápice, num programa de televisão que foi na TV Record, Jovem Guarda, Erasmo Carlos, Vanderleia, Roberto Carlos também. Então essa exposição que está lá no MIS, ela traz vários elementos como discos, roupas, CDs. Também a gente tem lá itens pessoais desses cantores, tudo para ser uma imersão mesmo, para a gente poder voltar a 60 anos atrás, lembrar com esse gostinho tão bom dessa época que foi tão boa pra gente. Uma época tão rica, né? Tão rica. E o MIS tem esse papel de colocar a gente dentro do acontecimento, né? Uma imersão. Uma imersão, e eu acho super legal a gente voltar nas inspirações, né, dessa galera. Então voltar nesses artistas norte-americanos, também ingleses, o Elvis, os Beatles, que inspiraram essa galera para trazer esse rock and roll na música, trazer essa guitarra que antes não era tão vista. Inclusive, quando a Jovem Guarda fez 40 anos, a Gazeta entrevistou Erasmo Carlos porque ele fez uma série de shows com a Vanderleia para poder comemorar esse tempo. E ele falou assim, uma sonora super especial, uma entrevista dele celebrando esse momento e esse movimento cultural Você trouxe brasileiro. pra gente? Ontem eu tava no arquivo pra por gente favor. poder trazer pro nosso público. Coloca aí. Só sei que pude então compreender que sem você eu nem não posso mais viver. Era uma época de transformações, de mudanças que vinham ocorrendo no mundo, né? E a Jovem Guarda foi a identidade brasileira desse movimento, né? Foi a forma brasileira que a gente achou de contestar e de tentar o jovem, né? De tentar se libertar. Então, o culpado disso, quem fez essa revolução toda, foi o rock and roll. O público ama muito, sabe, a Jovem Guarda. O público não esqueceu de jeito nenhum, nem vai esquecer a Jovem Guarda. As músicas da Jovem Guarda foram importantes definitivamente na vida de muitas pessoas. E elas têm demonstrado esse carinho imenso e esse amor nos acompanhando e participando dos shows ativamente, cantando, dançando, até chorando, bicho. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir que eu estou fervendo. Pode vir que eu estou fervendo. Pode vir que eu estou fervendo. Vem, vem que não tem. Marca meu pé. Pode ouvir, então, vou dar essa dica pra você, é até 21 de abril, ou seja, segunda-feira, não perde, tá lá no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. Os ingressos, R$15 a meia e 30 a inteira. E aí, seguindo nesse clima musical, tem alguma sugestão de espetáculo bacana que envolva música também em São Paulo? Tem sim, Pamela Domingues, porque a gente vai continuar falando de amor também, olha só, nossos corações nesse momento. Tem um musical super massa no Teatro Sérgio Cardoso que chama Território do Amor. E o que ele faz? Várias atrizes estão em cena e elas estão no lugar de cantoras célebres da nossa música, tanto do Brasil, mas também internacionais. Então a gente tem a Elisete Cardoso, a Maísa, tem a Edith Piaf,
a Mercedes Sosa. E aí essas atrizes trazem como essas cantoras falaram sobre o amor em suas épocas, como elas trouxeram isso e como em cada um desses momentos o amor tocou de um jeito diferente. Que proposta belíssima, e que Felipe. ele continua trazendo, né? Porque quando a gente vai lá pro Teatro Sérgio Cardoso, a gente entra, né? A gente volta no tempo e significa também como é o amor hoje em dia. Elas estão cumprindo esse papel tão lindamente. Belíssimo trabalho. Quem dirige esse espetáculo? Olha, quem dirige esse espetáculo é o José Posse Neto, que é um dos caras brilhantes da nossa cultura, que dirige tantos musicais. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e é maravilhoso, porque ele tem muitas referências, né? E isso tá nesse espetáculo. Eles querem fazer meio que uma viagem nos sonhos. Então, os cenários são gigantes, tem um coro belíssimo, é de emocionar mesmo. Você vai nessa viagem, se embala nesse amor. E dá pra assistir até quando? Até quando fica em cartaz? Vou dizer pra você, é até o dia 27 de abril. Os ingressos de R$ 39, que é o ingresso popular, a R$ 150. Mais uma vez, está no Teatro Sérgio Cardoso, aqui perto, na Bela Vista. Sextas e sábados, 8 horas da noite, aos domingos, 16 horas. Seguindo nesse momento teatro, tem outra sugestão de espetáculo? Tem uma sugestão, Pamela, e essa, assim, é super legal, porque é a peça Dois Papas, com dois atores maravilhosos, que é o Celso Frateschi e o Zé Carlos Machado. Tem o filme, não tem? Dois Papas? Exatamente, a gente vai falar é uma dica que já chega no combo. Sim. É a peça de teatro, mas quem quiser ficar em casa também pode assistir ao filme. Qual que é o rolê aqui? Papa Bento XVI. A gente teve um momento que rolou essa crise na igreja, né? O Papa Bento XVI era visto como um papa conservador, como uma pessoa conservadora. E aí, nesse momento de crise, a corrupção, assim, vários esquemas que saíram e foram ditos, foi inspirado numa história real, obviamente, que tinha esse momento que ele poderia renunciar. E aí, na época, ele era cardeal ainda, que é o Jorge Bergoglio, que é o nosso atual Papa Francisco. E ele era progressista, ele tinha ideias para a igreja que eram à frente do tempo e ele estava pensando em renunciar, em sair da igreja, porque ele não estava se encontrando no que ele via que estava acontecendo. Então essa peça, ela celebra esse momento do encontro dos dois. Então que tem uma troca de ideias entre o que estava um pouco ruindo e essa pessoa que chega com uma nova energia, querendo trazer mudanças. A peça pega esse momento e ela é super bonita, porque até a direção fala que são 4 pessoas em cena. Então você tem a figura institucional, tem a figura do Papa, a figura do cardeal, mas também você vê esses homens, né? Eles conversando, trocando ideias, discutindo sobre o hoje, mas também sobre possíveis futuros da humanidade mesmo. Uma discussão super atual e belíssimo, atual, né? O que vimos aqui. Onde está em cartaz esse espetáculo? No Sesc Santo Amaro, até 27 de abril também. Sextas e sábados, às 8 horas. Aos domingos, 16 horas. Ingressos, como é no Sesc, R$ 18,00 para quem tem a credencial plena, R$ 30,00 que é a meia entrada, R$ 60,00 o completo. Muito bem. E aí já fica a dica também que a gente estava falando aqui até antes, que quem quiser assistir de casa tem Dois Papas, dirigido por Fernando Meirelles, que tem uma história com a TV Gazeta, né? Ele esteve aqui na TV Mix, um programa que foi tão célebre à frente do tempo também. Então quem quiser, tá na Netflix, é só assistir com esses dois atores maravilhosos. Filme que foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro, é o pacote completo. É muito bom esse filme, vale a pena. Muito bom e mesmo. um passeio pra família, quem tiver uma criançada em casa também, quiser curtir esse feriado. Aí a gente vai pro Museu do Catavento. Tem uma exposição agora que estreia essa semana, tá? Que chama Histórias da Floresta, o Segredo das Águas. Olha que bonito. Lindo. A ideia é que a família inteira vá lá pro Museu do Catavento, que é esse prédio histórico também, já porque lá é lindo, né? Então, bora todo mundo, bora família, para poder pensar como a natureza é tão importante pra gente. Culturalmente, socialmente, também como esses ciclos da água são importantes para a nossa história. E tem um cenário lá que é super imersivo, que ele tem 300 espécies nativas. Que bacana! E aí rola, assim, contação de histórias nesse espaço. Tem toda uma inserção pra gente, né, saber e ver e poder, no meio da cidade, ter contato
com a nossa natureza, né? Que faz essa biodiversidade, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida e da gente. Então essa mostra estreia agora, mas o acervo fixo também do Catavento vale super a pena, né? Não. É um passeio, assim, pra família inteira se divertir e muito. Quem quiser vai pro Museu Catavento e fica lá, né? Fica, Os é espaços muito são legal. lindos, tem aquele parque também na frente, então a gente pode aproveitar. Um museu é incrível, vale super a pena ir para lá, e essa exposição tá bem bonita e é justamente para unir toda a família, colocar a mão na massa, pode ir que tá bem legal. Quanto custa? R$ 9,00 a meia, R$ 18,00 a inteira. E o Museu Catavento fica aberto de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. E para fechar, temos uma sugestão de espetáculo de uma conhecida nossa. A gente tem mesmo, hein, Pamela Domingues? Eu acho que eu já cruzei com ela aqui na TV Gazeta, eu tenho quase certeza. Eu vou dizer que a gente deixou o melhor para o final. A Tia é um show e ela é mesmo uma única apresentação dia 19 de abril, que é sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Santa Cruz. Convite feito, única apresentação, então já coloque na sua agenda. Coloca na agenda, queremos todo mundo assistindo, a gente vai também, vai fazer um grande combo, todo mundo assistindo a Tia. E a tia tira retrato com todo mundo, falou logo. Se ela não tirar com você, peça que ela tira. Não vou tampar nem a tia. É que eu já ia te dar um beijinho de tchau. Você arrasou, Fê. Volte sempre, suas dicas são maravilhosas.